Olá, pessoal. Nós vamos hoje discutir um pouco sobre mito, né? Nós temos feito uma discussão filosófica sobre os tipos de conhecimento. Então, a gente estudou o senso comum e estudou o conhecimento científico. E agora nós vamos entrar um pouco para conversar sobre mito, porque para entender o nascimento da filosofia, entender o conhecimento filosófico, aquilo que ele tem quais são as características desse conhecimento, né, reflexivo, crítico, a gente precisa entender o que vinha antes desse conhecimento, a gente precisa entender um pouco sobre mito, né? Então, nós vamos estudar um pouco esse contexto do mito, entendendo esse contexto é, a partir do entendimento grego, ok? Então, a filosofia ela vai surgir no final do século, mais ou menos no final do século VII, início do século VI antes de Cristo, né? Nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto. E o primeiro filósofo que a gente tem entendimento e que a gente faz essa configuração, né, esse entendimento, essa ligação com o surgimento da filosofia é o filósofo matemático Tales de Mileto. Ok? Então, a gente vai voltar posteriormente para falar um pouco sobre Tales e outros filósofos que são considerados os filósofos da natureza, né, que estavam procurando entender de onde vinham todas as coisas, né, e aí a partir disso um rompimento com a explicação mitológica, mas para que a gente possa estudar esses filósofos, é necessário que a gente entenda antes o que se configura o mito, né? O que se configura esse conhecimento mitológico, né? Então, a filosofia ela vai surgir como uma nova forma e uma forma inusitada de pensar, né? Ela vai fazer um rompimento com a forma como os indivíduos, naquele contexto da Grécia, entendia sobre o mundo, entendia sobre todas as coisas, né? Mas com a filosofia a gente consegue, dentro de uma cronologia, determinar o tempo que ela surge, né? Não é tão preciso, mas a gente consegue determinar pelo menos ali a passagem, né? Final do século VII, início do século VI, antes de Cristo. A gente tem que entender que quando a filosofia vai se propor a uma nova forma de pensar, né? Que aí a gente vai pensar uma nova forma de pensar atrelada à razão, a gente tem que entender que ela não inaugura a forma de pensar, né? E que existia uma forma de pensar e de entender o mundo antes da filosofia, que é o mito, né? Então, o mito ele é a primeira tentativa de compreensão do mundo, né? A primeira tentativa de compreensão das coisas, a primeira tentativa de compreensão dos indivíduos em sociedade, né? De como acontecia a vida dos indivíduos em sociedade. Para a gente entender um pouco essa transformação, né? Esses entendimentos, essa evolução, vou usar assim a palavra, já que eu estou usando aí o Auguste Comte, que é um sociólogo que vai começar no início da sociologia, que vai pensar o positivismo. Então, para a gente entender essa evolução de pensamento, o Augusto Comte vai dizer que há uma evolução nessa forma de explicar a espécie humana, né? E aí ele vai dizer que primeiro é o mítico, né, o teológico, onde vai haver uma explicação das coisas a partir da figura dos deuses, né, de uma explicação mais voltada para o sobrenatural. Depois nós vamos ter uma explicação dessas relações, né, das coisas, da espécie humana, mais do ponto de vista filosófico, dentro da metafísica, e depois é que nós vamos ter uma explicação da espécie humana a partir de um critério mais científico. Por que eu estou usando o Auguste Comte nessa explicação? Para que a gente possa entender esse entendimento, para que a gente possa entender e fazer uma conciliação com o que a gente explicou na aula passada. Então, primeiro a espécie humana, ela vai ser explicada, né, a partir de uma concepção mítica,
né? Depois de critérios filosóficos e depois é que vai ser um critério mais científico. Então, o que é o mito, né? O mito, entre os povos primitivos, ele é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. O mito é um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação humana. Então, o mito, ele é essa forma de se situar no mundo, porque ele vai explicar, né? Vai explicar aonde os indivíduos estão inseridos, né? Então, a gente sempre fala isso na filosofia e nós fazemos alguns questionamentos, né? De onde viemos, para onde vamos, né? A explicação, uma das explicações para essas perguntas pode ser proveniente dos mitos, né? Que tem uma relação do surgimento do mundo vinculado aos deuses, né? Uma outra questão que é importante também a gente pensar nas histórias dos mitos, né? Pensar o mito, é que nesse entendimento de Aranha e Martins, né? O mito ele não é passível de reflexão, ou seja, ele é anterior ao pensamento reflexivo, porque o pensamento reflexivo surgiria com a filosofia, né? Então, o mito parte a partir de uma aceitação dos indivíduos, né? Sobre aquelas histórias que são contadas e são reproduzidas, né? Porque nesse contexto do mito não existe ainda um entendimento sobre o tempo, né? Esse tempo que a gente tem a partir de um calendário, onde a gente vai descrevendo a nossa história agora a partir de datas importantes, né? O fato vai acontecendo e a gente vai se reportando ele a uma data. Então, nas histórias mitológicas, a gente não tem uma data, né? A gente não tem um tempo previsto. Então, as coisas vão acontecer, vai surgir a partir do caos, e aí vai se tornando a questão dos deuses, mas a gente não tem propriamente uma questão tempo dentro dessa explicação. Até porque, nesse contexto do mito, ainda que antes da filosofia, né, não existia propriamente também a escrita, né? É a transição, é quando vai surgindo a escrita que vai fazendo essa transição dos mitos para a filosofia. E a conduta humana, né, as ações humanas, elas são explicadas também a partir dos mitos. Basta a gente lembrar, por exemplo, que os deuses, eles eram semelhantes, né, dos humanos. Então, eles tinham características humanas, a aparência, mas eles também tinham sentimentos humanos, né? Então, para explicar, por exemplo, a raiva, algum castigo, o amor, algumas questões que fazem parte das relações dos indivíduos em sociedade, a gente tinha-se essa explicação a partir das histórias mitológicas, que também o mito ele é uma questão cultural, ela é uma construção cultural de um povo para explicar esse povo nessa sociedade, né? Então, a partir daí, essas histórias míticas, né? Então, o mito ele nasce do desejo de dominação do mundo para afugentar o medo e a insegurança. Por quê? Eu já disse isso na outra aula, eu vou repetir novamente, que nós, indivíduos, nós temos um problema em viver no caos, na desordem, né? Tem a questão do medo, da insegurança. Então, como nós temos perguntas sobre as coisas, a gente precisa de respostas para essas perguntas, né? Para nortear a nossa vida, para a gente saber com que viver, o sentido da nossa vida. E aí o mito ele vai nascer justamente desse desejo de entender o mundo, de dominar o mundo, né? Então, o homem, à mercê das forças naturais, que são assustadoras, passa a emprestar-lhe qualidades emocionais, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Então, é muito corriqueiro, até hoje, a gente escutar, quando está chovendo, o porquê que está chovendo. E esse o porquê que está chovendo não necessariamente é uma explicação científica, né? Pode ser uma explicação atrelada a divindades.
né? Atrelada, no nosso caso, a Deus, né? Mas no caso aqui da Grécia, vinculada aos deuses, tendo em vista que a Grécia ela é politeísta, né? Ela acredita em vários deuses e, por exemplo, a explicação da chuva estaria atrelada a um deus específico, né? Então, para várias questões da natureza, nós temos deus específico. Então, nós temos Deus do amor, deusa do amor, no caso, né? A gente tem atrelado os deuses, atrelado a essas especificidades que são próprias da natureza, né? E aí a gente passa a colocar as questões emocionais nesse sentido. Por quê? Porque os deuses, no contexto grego, eles são antropomórficos, ou seja, eles têm formas humanas e as ações dos deuses são semelhantes às ações dos humanos, né? Como sentimento, amor e ódio. A gente lembra das histórias que são contadas na mitologia, muitos casos de semideus, ou seja, a partir da união, da relação entre um deus e um mortal, né? Mas que, se a gente pensar, por exemplo, a imagem de Zeus, a imagem de Hércules, por exemplo, que é um semideus, a gente vai ter imagem sempre de homens, né? Se a gente pensar, por exemplo, a imagem de Minotauro, a gente vai ter a imagem vinculada a uma metade que é uma característica humana, mas a outra metade característica que vem de um animal. Então, os deuses são muito próximos dos indivíduos, né? Porque eles têm características humanas, da forma da aparência, mas eles também têm aquilo que nós também temos, que são as nossas emoções. Então, muitas dessas histórias também são histórias de traição, ok? Dois deuses se casam e um trai o outro, tem história de traição. Tem muitas histórias relacionadas a vinganças, né? Descobre a traição e aí tem a questão da vingança. Tem as questões das histórias sobre o amor, sobre os amores. Então, coisas que a gente também compartilha enquanto indivíduo, né? E aí vem a problemática, né? Os deuses seriam a imagem e a semelhança do povo na qual culturalmente está inserido naquele contexto, ok? Funções do mito, né? Acomodar e tranquilizar o homem, né? Tranquilizar o homem, dar respostas ao homem sobre a natureza, que é algo que é incontrolável pelo homem, né? Tranquilizar o homem para que ele possa viver bem, ele tem a resposta. O mito também tem a função de fixar modelos, né? Porque aí essa fixação desses modelos vão fazer com que os indivíduos comecem a viver dentro de uma ordem, que aí é necessário para que ele possa sobreviver. A sobrevivência, ela requer a ordem, né? E aí, quando a gente estipula modelos, né, a gente consegue viver tentando se inserir dentro desses modelos que são fixados, né? O mito também tem uma função pedagógica no sentido do ensinamento, né? No sentido da ação do educar, ou seja, o mito também tem a função de que, a partir das histórias mitológicas, as pessoas passam a conduzir as suas ações. Essa condução das suas ações, ela é um ato educativo, né? Então, ela também tem uma função pedagógica também, ou seja, os costumes, os hábitos dos indivíduos vão estar pautados a partir dessas histórias que são histórias mitológicas. Então, aí existe novamente a função do educar, né? A função pedagógica. E o mito, eles são exemplares de todas as funções e atividades humanas, né? Então, a função que o indivíduo tem, né? As nossas atividades enquanto humanos, elas são explicadas também a partir do mito. Não só explicada, mas elas também vão conduzir essas nossas atividades humanas. Portanto, o mito é a primeira fala sobre o mundo, né? Para os gregos. O mito é o discurso, é a narrativa que vai falar sobre o mundo, que vai explicar sobre o mundo, que vai situar o homem nesse mundo, né? Que vai situar o humano nesse mundo, né? Que vai nortear
a sua vida. São narrativas sobre as atividades humanas. Negar o mito é negar uma das formas fundamentais de existência humana, porque a existência humana, nesse contexto, está diretamente relacionada ao mito, porque é cultural. Não tem como se pensar o homem grego, nesse contexto, se não entender o mito, porque está junto, são complementares, não são coisas distintas, faz parte um do outro, né? Então, é essência, faz parte da essência do homem grego o mito. Então, eu não posso negar o mito. Quando eu digo negar o mito, é porque, assim, hoje na contemporaneidade, por exemplo, quando a gente fala da palavra mito, ela dá uma conotação de algo que é falso, de algo que é mentiroso e que, portanto, não tem credibilidade. Quando eu penso, quando eu pego esse entendimento e reporto ele, trago ele para esse entendimento aqui do mito no contexto grego, né, de explicação do mundo, né, de narrativa, da fala, eu estou negando a existência humana. Eu estou negando a existência desse povo, essa explicação, porque o mito não é algo que existiu só no contexto grego, né? O mito, as explicações mitológicas são explicações que existiram em várias outras culturas, em várias outras civilizações, em vários outros povos. A exemplo de Roma, do povo romano, por exemplo, né? Que alguns deuses da mitologia grega, no contexto romano, têm as mesmas funções, as mesmas características, mas que têm nomes diferentes. Então, eu não posso ter o entendimento de mito como algo mentiroso, como algo que não existiu, porque fazer isso, né, negar a existência, né, e a importância do mito para essas questões que eu estou falando aqui, para esse entendimento todo, é negar formas fundamentais da existência humana. Então, eu não posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu estou sendo etnocêntrico. Eu estou analisando a cultura do outro com base na minha cultura. Eu estou analisando esse contexto com base, talvez, com um olhar do viés científico, né? Então, aquele nosso primeiro texto vai romper justamente com isso, né? Vai trazer essa aproximação da ciência com o senso comum, né? E a nossa função aqui desse texto de hoje é trazer a proximidade da filosofia com o mito, porque o próprio nascimento do mito, da filosofia, está relacionado com o mito, né? A filosofia ela não surge como um passe de mágica, a filosofia ela não vai surgir de uma hora para outra. Então, esse surgimento, né, da filosofia, ele está atrelado à função social que o mito tinha, né? Que essa função está diretamente relacionada com o controle social, né? O mito também tem essa função, a função de controlar socialmente os indivíduos naquilo que eles podem ou não podem fazer, né? Então, a filosofia ela vai surgir de um contexto histórico, social, cultural, político e econômico que está diretamente relacionada com os mitos, né? Diretamente relacionado com a mitologia. O mito é a primeira forma de dar significado ao mundo, fundamentado no desejo de segurança, a imaginação cria história que nos tranquilizam, que são exemplares e nos guiam nos dias a dia, né? Então, veja, aí no slide está dizendo assim, que a partir do texto que eu pedi para vocês fazerem a leitura, né? Que o mito, ele está dentro da imaginação, né? Cria histórias. Quando eu digo cria histórias, é uma análise a partir de um viés filosófico e científico, okay? De quem está vendo de fora o mito. Então, quando eu digo assim, os gregos criaram histórias, que essas histórias serviram para tranquilizar eles, e aí essa tranquilidade fazem com que haja um guia para o seu dia a dia. Esse entendimento é um entendimento de quem está de fora do contexto do mito, né? Quem não viveu aquele contexto, quem não vivenciou aquele contexto. Quem estava inserido naquele contexto, aquelas histórias eram reais, eram verídicas, eram verdadeiras. Tanto que aquelas histórias elas tinham autoridade, né? Então,
Como não tinha ainda a questão da escrita, essas histórias elas eram repassadas da forma da oralidade, né? A partir da oralidade, de geração para geração. E essa passagem, né, essa oralidade, né, a credibilidade dessas histórias eram histórias a partir de um profeta que tinha autoridade para falar sobre aquilo. Então, esses profetas, eles eram entendidos como pessoas que eram como um porta-voz entre eles, né, um intermediário entre os indivíduos comuns e os deuses, né? Então, os deuses falavam por eles. Se os deuses falavam por eles, eu não podia contestar aquilo que eles estavam falando. Então, o mito ele tem a autoridade. E aí as pessoas passam a acreditar, além de acreditar, passam a mediar, a organizar a sua vida, o seu dia a dia, a partir dessas histórias, né? Que são contadas de geração para geração. Então, o mito, né, sendo a explicação da vida e os problemas e dos problemas de existência humana, né, a maioria das histórias mitológicas foram retiradas de dois autores, né, Homero e Hesíodo. E essas histórias, elas são contadas e a partir daí nós tivemos acesso a essas histórias, né? E eu vou falar uma história aqui que tem a ver um pouco sobre o princípio, né? Sobre a origem das coisas. Então, nós tínhamos aqui, primeiramente, caos, né? Que era o vazio primordial. Caos, ele vai dar vida a quatro deuses, né? Gaia, né? Que é a deusa da terra. Nix, que é a deusa da noite. Eros, e Tártaro, que é o submundo. Gaia vai se casar, vai criar Urano e vai se casar com Urano, ok? E Gaia e Urano vão ter 12 filhos. Só que Urano, ele tinha muito medo de perder o seu poder para um de seus filhos. Então, o que que Urano fazia? Urano prendia todos os filhos na barriga de Gaia, né? Que está aí representado na foto, que é o mundo, né? Na barriga de Gaia. Então, os 12 filhos foram aprisionados na barriga de Gaia. Só que Gaia sofria muito, né? Com a prisão dos seus filhos, né? Sentia muitas dores na região da barriga, né? Então, ela vai pedir a ajuda dos seus filhos para destronar Urano, que é o deus do céu. O filho que vai aceitar essa missão vai ser Cronos, que é o deus do tempo, né? Então, Cronos vai atacar seu pai nos testículos, né? Vai ferir fortemente, ele vai gritar muito com isso, vai destronar o seu pai e vai subir o trono agora como o deus principal, né? O maior dos deuses. Cronos vai se casar com Reia, né? Vai se casar com Reia posteriormente. Só que Cronos, quando Cronos atacou nos testículos Urano, Urano soltou uma maldição para Cronos, né? Que ele também iria perder o seu trono para um filho. E o que é que o Cronos faz, né? Com medo da profecia se realizar, toda vida que Reia dava à luz a um filho, Cronos devorava o seu filho, né? E aí Reia também sofria muito, porque sempre que dava à luz, a Cronos devorava o seu filho, né? Foi então que ela teve a ideia de, no seu último filho, ela não dá para Cronos devorar, né? Ela entregou o filho para ele ser criado pelas, agora esqueci o nome, por umas leoas, por umas lobas.
E o que aconteceu? Ela pegou uma pedra, enrolou a pedra em um lençol, ok? E entregou a pedra para a Cronos devorar. Então, Cronos devorou pensando que era seu filho. Esse filho que ela não entregou a Cronos era Zeus, né? Então Zeus vai ser criado, né? Quando Zeus vai chegar à fase adulta, né? Que ele foi escondido em uma caverna, ele vai voltar para libertar os seus irmãos que estão aprisionados dentro de Cronos, né? Porque Cronos os devorou, mas os deuses, eles são imortais, então eles não morreram, né? E aí Zeus vai ter uma batalha muito longa contra seu pai, ele vai vencer o seu pai, né? Quando ele vence o seu pai, todos os filhos que Cronos tinha devorado vão sair novamente para fora, né? Vão sair para fora, e aí Zeus vai se tornar o maior dos deuses e vai ter toda a legião com seus irmãos que vão ser os deuses que vão ter lá a questão do Olímpio. Veja, muitas questões que eu falei aqui, vocês podem ter escutado histórias que elas divergem um pouco da que eu contei, né? Alguns fatos que eu contei podem estar divergindo em outras histórias que a gente vai escutar essa mesma história em outros livros, na internet, etc. Por quê? Porque isso também é uma característica dos mitos. Como ele era passado de forma oral e não tinha a questão da escrita, né, alguns fatores eles vão modificando a partir de quem conta a história, mas os aspectos gerais são os mesmos para todas essas histórias que a gente vai que o mito vai contar, né? A mitologia grega vai contando. Além dessa história, existem várias outras histórias, né? A Caixa de Pandora, a história de cada deus, propriamente dito, né? Minotouro, Minotauro. Então, existe uma série de histórias mitológicas que vão explicar todo esse contexto. E ao entender essas histórias mitológicas, né? A gente consegue entender a cultura daquele povo, como aquele povo vivia, como aquele povo pensava. Vamos entender todas as questões culturais que envolve aquele povo. Então, não tem, novamente, foi dito em outro slide aí, como negar e dizer que isso que aconteceu, essa explicação, são explicações mentirosas, né? No sentido mito contemporâneo, de algum dicionário. Não, elas são reais para quem vivenciaram. Elas são uma ferramenta muito importante para que a gente possa entender todo esse contexto desse povo, né? Todo o contexto dos povos gregos, ok? Então, aí o entendimento do surgimento da filosofia, né? A relação entre a filosofia e o mito, ela é explicada na maioria dos autores. Aqui eu peguei 3 explicações que são recorrentes nos autores a partir de uma obra da Marilena Chauí chamada A História da Filosofia, que ela vai dar 3 relações quando a gente pode entender 3 questões principais onde a gente pode entender essas relações entre o mito e a filosofia, que vai desencadear, são 3 questões onde a gente vai entender o surgimento da filosofia. Então, a primeira seria: a filosofia é uma expressão mais acabada do milagre grego ou resultado de empréstimos, influências e heranças orientais. Então, a história da filosofia, nesse entendimento aí, ela estaria relacionada a um milagre grego, né? A uma concepção. Milagre, algo que acontece de uma hora para outra, algo que acontece repetidamente. Então, a filosofia teria surgido repetidamente, né? Ela teria surgido de uma hora para outra, né? Ou ela seria resultado das influências dos orientais, ok? É mais ou menos essa teoria. A segunda teoria, a filosofia é a expressão mais acabada do gênio helênico, enquanto harmonia, simplicidade e luminosidade, né? Que vai falar um pouco sobre a questão do helenismo ateniense e como isso desencadeou no surgimento da filosofia.
E o terceiro é a explicação que a filosofia ela é advento da razão, inteiramente liderada pelo mito e da religião, ou é continuidade racionalizada laica das formulações mito-religiosas. Ou seja, essa terceira explicação aqui é a explicação que traz a relação existente entre o mito e a filosofia, né? Que é a relação que eu vou explicar agora, né? Que eu estou explicando nessa aula, né? Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai pensar um pouco sobre o milagre grego, né? Sobre a questão do gênero helênico e como isso, alguns teóricos entenderam isso como fazendo parte do surgimento da filosofia. Então, existe uma relação de atração e repulsão entre filosofia e mito, né? Existe uma relação, tanto algo que se atrai, como que repulsa, entre mitos e logos, ou seja, entre a razão. Por quê? Porque ambos, filosofia e mito, ambos são discursos, ok? Ambos são discursos. Só que há uma diferenciação nesse tipo de discurso, né? O mito é um discurso que apela mais para o sobrenatural, né? Que não tem uma explicação sistematizada, por assim dizer. O logos ele é um discurso mais racional. Ele é um discurso que se apropria da razão para explicar as coisas. Então, precisa-se de uma racionalidade maior, de um pensar maior, de um processo mais reflexivo que no mito não tem. E que agora, com a filosofia, vai surgir essa postura mais crítica, mais autônoma, mais reflexiva, que as explicações mitológicas não têm. Mas, ao passo que elas são diferentes, elas também se unem, elas se atraem. Por quê? Porque muitos estudiosos vão dizer que só houve o nascimento da filosofia porque existia o mito. E que existe uma racionalidade no mito, ok? Claro que não é a mesma racionalidade que a gente está entendendo, que a gente vai explicar posteriormente na filosofia, mas que existe uma racionalidade nesse mito que vai fazendo com que haja um amadurecimento do povo grego para que ele pudesse chegar a essa reflexão mais sistematizada, essa reflexão mais crítica, mais autônoma, né? Mais com base na razão. E aí a questão do discurso. Então, no texto, o autor vai falando sobre os sentidos do mito, né? E ele vai dizer que existem três questões de se analisar o mito, tendo como base o seu sentido. A primeira é na própria mitologia, que ele vai dizer, ele vai usar para essa explicação um antropólogo chamado Levi-Strauss, né? Que ele vai dizer que o mito, essa forma de entender o mito dentro da própria mitologia, ele é um sistema coerente, ordenado e fechado de mitos e crenças diversas. Ou seja, o mito, ele vai falar, ele vai dizer sobre a realidade e não sobre outra coisa. Ou seja, não existe um duplo sentido no mito, não existe sentido figurativo ou uma outra abordagem no mito. O mito vai dizer sobre a realidade na qual ele está inserido, somente dentro da própria mitologia, ok? O segundo, que vai falar do mito fora da mitologia, a intenção dessa abordagem é despir da sua roupagem, despir o mito da sua roupagem fabulosa, né? Da questão das histórias, daquela fábula que existe nas histórias, né? Para encontrar outra coisa diferente do que ela diz. Então, assim, essa concepção de entender o mito, o sentido do mito fora da mitologia, é no sentido de que o mito diz mais do que a história, tem um sentido escondido naquela história que precisa de uma interpretação para entender, né? Tem ali um sentido escondido, que ela quer dizer algo diferente do que realmente está se propondo a falar nas histórias. A terceira versão, o terceiro entendimento, né, que é a mitologia, o mito através da mitologia, né, ela é mais uma perspectiva simbólica. O que ela quer entender a simbologia que existe do mito através da mitologia, né? Então, no mito existe um elemento que não pode ser traduzido
pelo discurso racional. Ou seja, o sentido do mito através da mitologia não pode ser explicado, por exemplo, a partir de um discurso racional da filosofia. Ela tem que ser entendido através da própria mitologia, né? Não tem como ela ser debatida e entendido o seu sentido a partir de um discurso racional, ok? Ela tem que ser entendida a partir daquele mesmo contexto, daquelas histórias na qual ela foi inserida e foi dita, né? Então, a primeira questão, que é na própria filosofia, o sentido do mito na própria filosofia, a terceira, o sentido do mito através da mitologia, é que nos permite entender o discurso presente no mito, que a gente não consegue entender fazendo uma análise do ponto de vista da segunda, que é o sentido do mito fora da mitologia. Por quê? Porque requer interpretação de algo que não está no mito, que está escondido, que está nas entrelinhas. Então, a gente não consegue entender o discurso. Então, para se entender o discurso, a partir do sentido do mito, eu preciso fazer um entendimento do mito na própria mitologia e do mito através da mitologia, né? Então, eu tenho que entender o mito enquanto um relato, okay? Um relato cultural, um relato de um povo, que explica o povo, que explica a cultura desse povo. E o caráter inconsciente das regularidades, porque muitas questões nos mitos realmente dizia o que estava acontecendo naquele contexto, né? Servia para as explicações. Então, tem um caráter inconsciente aí nessas regularidades, ou seja, as regularidades que existem nas histórias míticas, que aí o Levi-Strauss vai mostrar que em várias culturas diferentes existiam mitos, né? Existiam histórias mitológicas. Essas histórias elas tinham uma regularidade entre elas, mas essa regularidade ela não é fruto de algo racional, ok? Ela não é fruto de um discurso racional, ela é fruto de um caráter inconsciente, ok? Dos indivíduos. E aí, Mircea Eliade vai falar um pouquinho também sobre o mito, que também é um antropólogo. Ele vai dizer assim: se o mito é um discurso ou uma narração, isto é, um conjunto de enunciados que carrega sentido e referência, é preciso admitir que o mito diz algo sobre algo. Ou seja, primeira questão aí, o mito é um discurso, o mito é uma narração, ok? E ela carrega um sentido, ok? Ela carrega referência. Então, eu preciso admitir que o mito diz algo sobre algo, ok? E ele vai falar sobre a capacidade que o mito tem de instauração, a instauração da origem, né? A instauração no sentido de entendimento sobre as coisas, né? A instauração no sentido de origem, ok? Das coisas, origem das explicações. Então, nós temos aí a consciência humana, ok? Primeiramente, existia a consciência humana. Depois, nós vamos ter consciência mítica, e aí passa a explicar as coisas a partir dessa consciência mítica, para que a gente possa chegar na consciência filosófica, que já é uma consciência racional, crítica, autônoma, né? E etc. Por que a gente fala desse tipo de consciência? Porque quando a filosofia surge, a gente fala que existe uma passagem, ok? A passagem da consciência mítica para a consciência filosófica. Ou seja, não foi de forma repentina, não foi um milagre, não foi uma inspiração, ok? Não foi uma questão teológica, ok? Então, é uma passagem de consciência. Os indivíduos explicavam o mundo e as coisas a partir de uma questão mítica e eles agora vão explicar as coisas a partir de um entendimento filosófico, ok? Um entendimento racional. Só que veja, quando essa consciência filosófica vai surgir, a consciência mítica ela não acaba de vez, né? As pessoas não deixam de acreditar nos mitos porque a filosofia surgiu, ou seja, as pessoas não deixam de acreditar nos mitos porque uma nova consciência vai surgir, uma nova forma de explicação vai surgir. Não. Por isso que eu estou dizendo que é uma passagem de uma consciência para outra consciência,
né? Então, as pessoas vão, dentro das suas relações em sociedade, a questão cultural, ela vai se transformando. Então, as pessoas vão mudar a sua forma de entender, a sua forma de pensar. Quando elas mudam a sua forma de entender, a sua forma de mudar, aí a gente tem a passagem da consciência mítica para a consciência filosófica. E ela não se dá de forma aligerada, ela não se dá de forma rápida, ela é um processo que tiveram que acontecer vários fatos para que ela pudesse ocorrer. Ou seja, a história foi necessária para essa mudança de consciência, né? Então, tiveram alguns fatores que fizeram com que houvesse essa mudança. Ou seja, expansão marítima, né? Então, o povo grego começou a ter contato com outros povos, principalmente os egípcios, né? Então, tiveram contato com outras formas de entender o mundo, com outras explicações que eram diferentes das suas. A invenção da moeda, né? Com isso, a questão do comércio, né? Também a questão marítima e a questão da moeda vinculada ao comércio, então as pessoas passam a se relacionar diferente, vai criando uma nova racionalidade, uma nova consciência. A, a escrita, né? As pessoas passam a escrever agora, então não é mais só a oralidade, mas também a escrita, o registro das informações, isso é muito importante. A própria ideia de lei e a ideia de justiça, ela vai mudar também nesse contexto, porque antes lei e justiça estava vinculada aos deuses, né? A lei divina, a justiça divina, e agora não, vai se passar mais por uma questão do homem. Então, as leis que vão criar vão ser os próprios homens para reger as condutas dos próprios homens. E com isso, a própria ideia de justiça. Por quê? Porque quem vai criar a justiça, agora quem vai julgar o que é justo, o que é injusto, vão ser os próprios homens, né? Então, a própria invenção do calendário e a questão de trazer para a discussão o tempo no sentido palpável, de saber assim qual o século, de saber qual é o ano, de entender essa questão também vai ser importante nesse contexto. Então, vão ser vários fatores que vão desencadear essa mudança de consciência, né? O próprio entendimento da polis, né? A criação das cidades-estados e o entendimento do bem comum, das relações que existem entre esses indivíduos, né? Que vai culminar, por exemplo, em Atenas, na criação da democracia, né? Do governo do povo, do governo dos cidadãos. E esses cidadãos vão passar a criar as leis, vão passar a, como é que eu posso dizer, vão passar a decidir sobre o futuro da polis, né, sobre o bem comum. Isso tudo, essas mudanças que vão acontecendo na história, elas vão mudando a forma como as pessoas pensam, né? Então a gente vai saindo de uma perspectiva de pensar aquele entendimento anterior, ok? Um entendimento a partir de histórias mitológicas, a partir da relação com os deuses, para as próprias explicações, para entender agora, para ter agora um novo ponto de vista, né? Uma nova consciência da realidade, de entender culturalmente as coisas como acontecem. Então, vai ter uma mudança muito grande, ou seja, não é uma ruptura de uma hora para outra. É uma ruptura que vai com o tempo, né? Que vai mudando a forma como as pessoas pensam e como as pessoas se relacionam dentro da sociedade. Então, o que vai acontecer é isso, é uma mudança da consciência mítica para a consciência filosófica. A consciência mítica é a forma do existir para si do ser humano no mundo, ok? Então, é a forma de entender a existência do ser, a existência dele mesmo, dentro do mundo, né? É o ponto de partida da sua afirmação como sujeito. Veja como o mito é importante, porque a partir da consciência mítica, né, a partir do mito, o indivíduo passa a se constituir como sujeito. Ou seja, ele passa a se constituir dentro da história, que ele passa a se constituir como construidor da história, né? E não como ser
totalmente passivo, mas um ser que está ali ativo no processo quando constrói aquelas histórias, constrói o entendimento sobre as coisas. Então, o fato é que o ser humano não vive porque não pode viver sem mitos, né? O fato é que o ser humano não vive porque não pode viver sem mitos. Então, a própria relação de existência humana nesse contexto grego é vinculada aos mitos, né? Ele não poderia viver sem os mitos, ele precisava das explicações dos mitos para que ele pudesse sobreviver, né? Então ele não pode viver sem a questão dos mitos, né? Então, o mito ele é a primeira forma de. A consciência mítica, né? Ela é a primeira forma de conhecimento sobre o ser humano, tem de si, sobre o mundo, né? Então, quando as histórias vão relatar a percepção, né? O conhecimento que o homem tem de si e o conhecimento que o homem tem sobre o mundo. Então, ela é essa forma de conhecimento. A filosofia também é uma forma de conhecimento do humano que ele tem de si e que ele tem do mundo, só que ela não é a primeira forma. A primeira é a consciência mítica, ok? Então, quais são as características do mito, né? Ele é coletivo, ok? Então, ele não é uma questão individual, somente de um indivíduo, não. Ele é da coletividade, né? Ele faz parte da consciência coletiva dos indivíduos. Ele é dogmático, no sentido que não pode ter contestação sobre essas histórias, né? Precisa-se de que acredite-se nessa história e que não se conteste essa história. Ou seja, precisa-se da aceitação do coletivo para essa aceitação, né? Para que ela possa ter sentido, né? Para que ela possa ter autoridade, para que ela possa ter eficácia, né? Referência. Então é necessário a aceitação. Não há necessidade do que o mito seja provado, as histórias mitológicas não precisam ser provadas, então eu não preciso provar como Caos surgiu, eu não preciso provar a história de Zeus, não, eu não preciso provar, ela não requer provas. O que requer provas é um conhecimento científico, né? Ela é inquestionável, está coberta aí, mas ela é inquestionável no sentido de que não se pode, nesse sentido aí, questionar aquilo que os mitos estavam falando, né? Não se pode questionar. Precisa, se necessita de aceitação, eu não posso questionar, né? Ela está muito atrelada ao sobrenatural, né? A questão das divindades, a questão para além da natureza, né? Ou seja, os indivíduos estariam aqui no plano físico, no plano natural, e para além deles existe o sobrenatural, que são os deuses, né? Tanto que a gente pode pensar na ideia do Olímpio, além, né? Acima dos indivíduos. Eles têm poderes, né? Eles têm algo que não faz parte da nossa como é que eu posso dizer? Das nossas características, né? Da nossa realidade. Eles estão além, ok? Do sobrenatural. Tem a autoridade, né? Principalmente vinculado à autoridade de quem profere o discurso, né? A história, então tem a autoridade. E também pela relação de que as histórias, né? Elas são a partir dos deuses, que se acredita, então não se contesta, ok? Ela é totalizadora, então o mito ele fala sobre tudo que existe na sociedade. Ele tem uma visão geral, okay? Uma visão total de todas as relações que envolvem os indivíduos. Então, não explica somente algo, um aspecto de algo, não. Ele é totalizador, ele explica de forma geral todos os aspectos, todas as relações entre os indivíduos. É intemporal, né? A gente não consegue situar as histórias mitológicas dentro do tempo do que que nós hoje chamamos de calendário. A gente não consegue fazer essa colocação de assim, Cal surgiu em tal século, em tal ano. Não se consegue fazer esse tipo de referência, ok? Ele é global, que está juntando aí com a perspectiva totalizadora,
Ou seja, ela é global no sentido que envolve todas as relações humanas, né? Toda a complexidade da vida humana, toda a complexidade das relações dos humanos estão envolvidas dentro do mito, né? É uma narração, ok? São histórias que são narradas, que são contadas para se explicar a si e o mundo, né? Fazem parte das experiências vividas dos indivíduos, então, tanto ela organiza a sua vida, como ela é pedagógica, né? No sentido de que aquilo que nós vamos ser, a forma como nós vamos nos socializar, a forma como nós vamos viver, ela é a partir das questões mitológicas, né? A partir das narrativas míticas, né? A partir das histórias mitológicas. E isso vai pautar toda a nossa experiência de vida. Então, algumas histórias, a história de Sócrates está relacionada com o oráculo, né? Onde um amigo de Sócrates vai até o oráculo de Delfos e pergunta quem era o homem mais sábio de Atenas, né? Outras histórias vão dizer quem é o homem mais sábio da Grécia, e aí a resposta do oráculo vai ser Sócrates, né? Então, há uma autoridade tão grande que isso passa, o que o oráculo fala, né, passa a ser trazido para a experiência vivida. Então, querendo saber qual era a questão do futuro, né? Querendo saber sobre essas questões também vão estar ali presente na experiência dos indivíduos, nas relações e na vida dos humanos, né? Dos indivíduos. O mito, ele tem um sentido, né? Ele é dotado de um sentido que os próprios homens colocam, né? Interpretam sobre, mas homens que estão vivendo naquele contexto, né? Faz parte da memória social, não tem como a gente entender esse contexto se a gente não entender os mitos, né? Então, a memória desse povo está relacionada com o mito. A memória da sociedade está relacionada com o mito, né? Inclusive, dentro daquele contexto, para quem estava vivendo, era memória social, porque também mostrava o que existia, como se configurava as coisas, o que existia antes daquele povo que estava ali, né? Então, ela tem essa função de memória social, ok? A fronteira entre a sabedoria e o mito é muito tênue. Quando eu estou falando de sabedoria aqui, o texto, o autor, que é o Marcelo Perino, que foi o texto que vocês leram, ele está se relacionando com a filosofia, né? Então, a fronteira entre a sabedoria e o mito, ela é muito tênue. A ponto de podermos dizer que a sabedoria faz consciente o que o mito faz inconscientemente, né? Ou seja, o mito explica inconscientemente o mundo e o próprio indivíduo. É uma explicação de si e para o mundo, né? A filosofia também faz isso, só que a filosofia faz de forma consciente, de forma racional. Ela sabe que está explicando o mundo, está explicando a si, né? Ela tem consciência daquilo que ela faz, diferentemente do mito. Então, não há uma descontinuidade, que é a defesa que o Marcelo Perino traz no texto, né? Não há uma descontinuidade entre a razão e o mito. Porque, para ele, o mito e a filosofia, eles estão próximos, eles estão juntos, né? Há uma relação de proximidade, de continuidade muito forte entre o mito e a filosofia, por características que são comuns às duas, as explicações do mundo, a explicação do eu, né? do si, do próprio indivíduo, as respostas para as perguntas que todos fazemos e que a gente precisa, ou seja, a busca pela ordem, a busca por modelos, tudo isso, essas características, elas fazem parte tanto da razão como do mito. O mito, ou seja, da filosofia, né? O mito faz de forma inconsciente e a filosofia faz de forma consciente essa explicação aí. E aí o autor diz, aquele que o autor usa, né, uma citação, uma frase do Aristóteles, aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. Ou seja,
nós não podemos renegar a importância do mito para a constituição da filosofia. A gente também não pode, nós não podemos colocar a filosofia em posição de uma hierarquia que, como sendo superior ao mito. Que a gente não pode achar que mito é tudo que existe no mito é mentira e a verdade é a filosofia. Isso vai contrariar até o próprio entendimento de filosofia, do questionável, da reflexão, né? Então, é mais ou menos no sentido de romper com uma certa autoridade que é atribuída à filosofia, menosprezando a importância do mito, como que o mito não tivesse importância para a filosofia e ela fosse autônoma, no sentido de não necessitar das outras formas de conhecimento. Pelo contrário, a filosofia vai necessitar do mito para o seu surgimento, vai estar muito atrelada, boa parte do início da filosofia vai estar atrelado com a consciência mítica, né, com a forma de pensar dos mitos, e essa forma de pensar da consciência mítica é que vai fazer com que as pessoas possam chegar à consciência filosófica. Então é mais ou menos nesse sentido aí, ok? Então é isso. A gente explicou os mitos, né? O mito, a mitologia grega, falando sobre o que é, as funções, para que na próxima aula a gente consiga perceber e a gente consiga entender os fatores por que surgiu a filosofia e as características da filosofia, que algumas estão vinculadas ao mito e algumas são novas, né? Já que a filosofia é uma nova forma de pensar.